aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu já inicio o vídeo pedindo desculpas, porque eu tinha dito ontem que hoje falaríamos do Lula, do carnaval, da campanha eleitoral antecipada. A própria imprensa falou sobre isso, inclusive lembrando que se fosse com Bolsonaro, o rigor seria outro, mas a gente vai ter que falar de outro assunto, gente, porque ontem Dom Pedro III resolveu roubar a cena mais uma vez. Nova operação no âmbito do inquérito das fake news, visando aí funcionários da Receita, um cara da SERP que estava também cedido à Receita para apurar possíveis vazamentos de informações fiscais dos ministros, seus cônjuges, enteados, né, dos familiares como um todo. E aí, né, já sabe. A imprensa começou a fazer algumas críticas que até então não eram tão normais de se ver e que essas críticas vêm aumentando conforme a gente vem acompanhando aí o caso Master, porque tá ficando insustentável defender a democracia brasileira. Tivemos também algumas críticas da classe política, não do PT. O PT entrou em campo para defender o que aconteceu ontem, né? Óbvio, é o PT. Só que acima de tudo, ao longo do dia de ontem, e tiveram algumas matérias muito interessantes sobre isso, setores do Supremo ficaram incomodados com a operação. E talvez a análise mais importante de todo esse assunto foi a que saiu na Malu Gaspar. Ela fala aí que essa operação ela pode ter uma certa correlação com o vazamento da reunião lá que afastou o Toffoli, aquele vazamento por Poder 360 que fala das falas dos ministros e tudo mais, e que o que aconteceu ontem pode ser uma espécie de phishing expedition, porque se o pessoal acessou esses dados sigilosos e tá lá com eles, a polícia vai acabar achando esses dados. E esses dados vão ficar, né, à disposição do homem mais poderoso desse Brasil. Então, talvez seja até um recado, né? Se lá atrás foi o Toffoli, não venham se engraçar pra cima de mim não, que vai dar ruim. Eu sei o que vocês aprontaram em verões passados. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso. Não acho que a gente vai conseguir falar de carnaval. Até o material já tá separado já. Porque, sabe como é, né, gente? Dom Pedro III... ele tem prioridade nesse país, né? Então vamos dar o destaque que ele merece. Logo de manhã cedo aqui a Veja anunciava: Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de violarem dados sigilosos de ministro do Supremo. As buscas ocorrem em 3 estados diferentes. Viva a democracia brasileira, né? A Renata até brinca, né? Foi só uma olhadinha informal. É o caso lá do COAF, do Roberto Leonel. Mas vamos lá, né? A operação aconteceu, né? Tiveram várias informações ao longo do dia. E no meio que direto ao ponto, já colocando assim o dedo em alguns pontos que levantam questionamentos, a turma da CNN, pela nota, né, o Caio Junqueira, para falar o seguinte: o auditor da Receita, que foi alvo, atua no interior de São Paulo. Um dos 4 alvos, né, que era o nome dele, o nome dele na matéria, ao longo da matéria. Mas o que é que o Caio Junqueira diz? Que esse caso ainda vem sendo tratado na categoria, né, entre os auditores, com certa cautela, pois não se sabe as condições do acesso aos dados sigilosos e, principalmente, o servidor da Receita, que teria vazado os dados, né, de autoridades. Há basicamente 2 leituras no órgão. Uma, essa aqui com certeza é a leitura dos bolsonaristas, ou seja, não vale, não é uma leitura de democratas. Uma leitura é que há uma desproporção entre a apuração do órgão, feita de modo preliminar, e a decisão de Dom Pedro III de determinar medidas cautelares, como o afastamento de Mansanto do cargo. Olha o nome do cara, Mansano, ou Manzano. Esse grupo aponta que, aparentemente, o devido processo legal não foi seguido, justamente porque a apuração da Receita sobre o que o fato ocorreu. Para este grupo, o sistema da Receita é facilmente rastreável e dificilmente um servidor participaria de uma irregularidade como essa, né, pondo em risco o seu próprio cargo. Considerado da elite do funcionalismo público, a remuneração no final da carreira é próxima à de um ministro do Supremo. Afirmam ainda que o auditor alvo da operação pode plenamente ter cruzado com os poderosos por conta de outros processos em curso. Há algum indício de vazamento através dele ou apenas se identificou acesso? Acessar é uma coisa, aí tem que ver se o acesso foi legal, ilegal, tem justificativo ou não, e qual é o tipo de punição por um acesso indevido. Agora, vazamento, a, Aí já são outros 500. Teve vazamento? Esse cara vazou?
Outro grupo, porém, aqui são os democratas petistas. Afirmam, né, que essa operação expõe a permanência de alas lavajatistas na Receita ligadas à direita e, portanto, com críticas sobre a atuação do Supremo, principalmente ao Dom Pedro III. Seria um grupo de viés antipetista que já teria atuado na operação da Lava Jato ajudando a Força Tarefa de Curitiba. Em um dos grupos da Receita, nesta terça, um servidor endossou a ação do colega alvo da PF, defendendo o vazamento de todos os dados dos ministros da Corte. Deve ser um bolsonarista, né? Defender que esses dados sigilosos sejam vazados. Não, isso aí não. Isso aqui não é papel de democrata. O auditor da Receita disse ter acessado dados de enteada do Gilmar por engano. Esse Manzano, ele já teria dito a interlocutores que houve um acesso acidental ao CPF da enteada do Gilmar, né, filha da advogada Guiomar Feitosa. E aí? Se ficar comprovado que... Vamos, sei lá, gente. Supõe aí que o cara tava botando... Eu não sei como é esse caso, mas vamos botar aqui só no campo da possibilidade. O cara tava pesquisando uma coisa, às vezes bateu um dígito errado. Aí um dígito era fulano, outro dígito era a enteada lá do Gilmar. Aí acontece isso, o cara fala, meu Deus, aí o cara... Vamos supor que isso aqui é verdade. Ele até tinha avisado, ó, eu acessei, foi sem querer, foi por um erro, foi isso, foi aquilo outro. Já tô avisando aqui antes de ter problema. E mesmo assim... Ninguém tá nem aí. Tome-lhe busca e apreensão, tome tornozeleira, esteja preso. E é isso. Receba a democracia no seu colo. Parece proporcional? Então, isso é o que uma ala da Receita está reclamando. Uma possível desproporcionalidade. Agora, entre um dos alvos da operação de ontem, que é o cara lá da Serpro, já teria aí algumas suspeitas de que possa, né, ele pode ter vendido as informações que ele obteve, né, essas informações sigilosas. E tá ali, ó, a investigação interna da Receita aponta que o servidor do Serpro, Luiz Antônio Martins Nunes, teria vendido informações sigilosas de ministros do Supremo e seus familiares. O caso dele é considerado o mais grave dentre os 4 alvos. Aí minha pergunta, bom, as informações são sigilosas. Se você vendeu e recebeu dinheiro, quem paga por esse tipo de informação também é criminoso? Será que foi algum jornalista, algum jornal da imprensa? Será que vai ter busca e apreensão? E parece que tem uma mensagem para os jornalistas. Quem trouxe foi a turma do Metrópolis. A gente vai chegar lá. O Diego Costegui, para minha surpresa, fez uma longa matéria extremamente crítica à operação de ontem. E todo esse processo, não só a operação, esse processo jurídico, bem detalhada, de uma forma assim que todo mundo entende alguns pontos aí em aberto. E ele coloca ali a manchete, né? Análise. Isso aqui é realmente uma análise muito bem feita. A incompetência permanente. A deflagração da operação da PF contra servidores da Receita nesta terça e as notas divulgadas em seguida pelo gabinete de Dom Pedro III, pela Receita e pela PF expõem pela primeira vez e de forma clara a fragilidade das bases processuais sobre as quais a investigação foi construída. Até hoje, os atos do caso estavam protegidos pelo sigilo. A operação mudou isso. Ao comunicar publicamente as medidas, as 3 instâncias envolvidas tornaram visíveis os contornos de um arranjo processual que levanta dúvidas sobre a competência do Supremo para conduzir a investigação, sobre a atração do caso ao inquérito das fake news e sobre a prevenção de Dom Pedro III como relator. Os 4 investigados são servidores públicos. Ele diz, 3 pertencem aos quadros do Ministério da Fazenda e o 4º é vinculado à Serpro. Estava cedido à Receita, ou seja, nenhum tem prerrogativa de foro privilegiado. Então, qual é a lógica? Estarem sendo investigados no Supremo. Em condições normais, a investigação de servidores de carreira por violação de sigilo funcional tramitaria na primeira instância da Justiça Federal, com supervisão do Ministério Público Federal. Não no Supremo, não sob a tutela direta da PGR. Primeiro ponto sendo questionado. Sabia que a investigação foi ordenada por Dom Pedro III. A nota de hoje revelou o mecanismo que permitiu a ele criar e também manter o caso no Supremo. Essas medidas foram autorizadas nos autos da PET 15256, autuada por prevenção ao inquérito das fake news.
Foi esse vínculo, a atuação por prevenção, né, o inquérito das fake news, que manteve no Supremo a competência para investigar servidores que, de outro modo, jamais seriam investigados no Supremo. A decisão que autorizou que as medidas cautelares está sob sigilo. Então a gente não sabe, né? Por ora, não é possível conhecer a fundamentação jurídica que sustenta a conexão entre o vazamento de dados fiscais ocorrido agora, em 2025, e o inquérito instaurado em 2019 para apurar ataques digitais a ministros em redes sociais. Qual a relação? Faço a mínima ideia. Tem que perguntar para o dopeiro. Qual a relação? Qual a justificativa para conectar o que aconteceu no passado, no final do ano passado, com o que aconteceu em 2019? O nexo entre os dois fatos não é evidente. A jurisprudência do próprio Supremo estabelece que a competência do tribunal se restringe a investigados com foro privilegiado e só pode ser estendida a coautores sem foro quando houver relação intrínseca entre as condutas. A demonstração dessa relação, se existe, óbvio que vai ter, é um democrata, mas se existe, não é pública. Mas existe, tenho certeza que existe. Só não é pública, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Moldura elástica, né? O caso é antigo e repetitivo para quem o acompanha, mas se torna necessário rememorá-lo. Aí ele relembra, o inquérito das fake news foi criado de ofício em março de 2019, com base no artigo 43 do Regimento Interno, que autoriza a instauração de inquérito quando há infração praticada na sede ou nas dependências do tribunal. O objetivo oficial era apurar a autoria de ataques e ameaças contra membros da Corte veiculados em redes sociais, hipótese cuja adequação ao artigo 43 sempre foi controversa. E tem uma parte interessante, já. O objetivo real era investigar servidores da Receita que, alegadamente, haviam devassado a vida de ministros do Supremo. A primeira medida relevante de Dom Pedro III foi censurar uma reportagem da Cruzoé sobre as relações de Toffoli com Aldebrecht. Aí, veja isso aqui agora. Quase 7 anos depois, produziu uma moldura elástica. Ao longo dos anos, serviu como base para a abertura de frentes investigativas diversas de milícias digitais a financiamento de atos antidemocráticos. Parte central, que me alegra ver isso daqui, porque é a gente fugir da farsa, que eu estava reclamando anteontem. A imprensa brasileira se dedica à farsa. O Escostegui ousou não compactuar com a farsa. Resumo sobre o inquérito, essa moldura elástica e tudo que aconteceu nesses 7 anos. De modo geral, esse inquérito tornou-se, com o tempo, um veículo processual para investigar Bolsonaro e seu grupo político. É isso. É isso que se tornou. Não tem objetivo mais. Já ampliou para todos os meios e lados diferentes. Para quê? Para ir atrás de Bolsonaro. É uma ferramenta constante de tentar destruir o bolsonarismo. É isso. Frise-se que ainda em 2020, os ministros julgaram constitucional esse inquérito, mas não autorizaram a criação de um buraco negro processual. A operação desta terça segue a mesma lógica, um fato novo e de natureza distinta, o vazamento de dados fiscais de ministros. Enfim, é absorvido por um processo antigo, sob a justificativa de que ambos envolvem ataques a integrantes do Supremo. A vinculação produz efeitos concretos, ela fixa a competência no Supremo, garante a relatoria a Dom Pedro III e transfere a atuação ministerial ao PGR, dispensando a participação de procuradores de primeiro grau. Em 2 palavras, concentra poder. O uso do inquérito das fake news como guarda-chuva processual não é um detalhe burocrático, é a decisão que define quem investiga, quem supervisiona e sob quais regras o caso tramita. Nesse caso, eu acho que, assim, não tem regras, né? A regra é ele é a regra. O interesse do relator. Aí o Escostegui coloca o dedo assim na ferida e roda, né? Botou assim, rodar o dedinho na ferida. Aqui pegou pesado, viu? Pegou pesado. Depois é preso e acha ruim. Eu discordo do que ele está falando, já adianto, que eu sou um democrata. Mas só para mostrar para vocês os absurdos que a imprensa está falando. Eu discordo. Só para vocês verem os absurdos, ó. Olha o absurdo que ele disse, ó. A advogada Viviane Bastos de Moraes, esposa do ministro, figura entre as vítimas. O contexto da investigação torna isso esperado. O gatilho das apurações foi justamente a publicação de dados fiscais do escritório contratado por Viviane, como mostrou o bastidor.
Dom Pedro é, portanto, o relator de uma investigação que apura a violação de dados da própria esposa. O artigo 252, inciso 4º do Código de Processo Penal prevê o impedimento do juiz quando ele próprio ou seu cônjuge ou parente for interessado no feito. A norma existe para garantir imparcialidade e não comporta ou não deveria comportar exceções. Somente interpretações razoáveis. Foi esse dispositivo que, ao longo da história da Corte, levou ministros a se declararem impedidos em casos que envolviam familiares, ainda que de forma indireta, ou melhor, deveria ter levado. Mas e aí? Qual a justificativa que ele vai ter para não relatar? Eu não sei. Nesse caso, não sei nem o que falar. Mas eu tô do lado da democracia. Eu acho que essa matéria tá errada. Tá na lei. Tá na lei nada. Esquece isso daí. Sou conservador. E nós, como conservadores, lutamos pela família. Ele tá certo mesmo. Defenda a sua família, ministro. Pra cima da imprensa. Cadê a Nescosteri? Vê se eu vou ficar contra. Eu tô do lado da democracia. A nota de Dom Pedro III não mencionou impedimento. Não informou se a questão foi suscitada nos autos. Não explicou por que a relatoria não foi declinada a outro ministro da corte. Ao que se sabe, o parecer de Paulo Gonet, favorável às medidas, tá vendo que é tudo democrático? Tampouco abordou a questão, embora a condição de Viviane como vítima fosse de conhecimento dos envolvidos. A operação foi autorizada, as medidas cautelares foram decretadas e a nota foi publicada sem que nenhuma das instâncias tenha enfrentado, ao menos publicamente, uma das questões mais elementares do caso. O relator é a parte interessada. Lógico, porque ele quer saber da verdade, né? Ele é interessado em saber quem são os vazadores, quem são os criminosos. A nota de Dom Pedro III nomeou os 4 investigados. E aqui de outro ponto que levanta questionamentos. Por quê? A PF e a Receita não fizeram isso. Só quem deu os nomes foi Dom Pedro III. A postura das forças de segurança segue uma prática consolidada após a entrada em vigor da Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. O artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade tipifica como crime de abuso de autoridade a conduta do responsável pelas investigações antecipar, por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluída as apurações e formalizada a acusação. O dispositivo não proíbe literalmente a divulgação de nomes. O que ele criminaliza é a antecipação de juízo de culpa. Há uma zona cinzenta entre as duas coisas. E é nessa zona que opera o gesto do gabinete. A nota não se limitou a informar os nomes. Apresentou-os em contexto que descreve diversos e múltiplos acessos ilícitos, qualifica os acessos como ilegais e detalha as medidas cautelares impostas a cada investigado. Lida como um todo, a nota antecipa a atribuição de responsabilidade antes de concluídas as apurações e antes de que qualquer denúncia ou indiciamento. A responsabilização penal do relator pela divulgação é improvável. Alguém acha que Dom Pedro III será responsabilizado nos termos do artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade? Está morando em Nárnia, né? Se alguém acha que isso vai acontecer. A Lei de Abuso de Autoridade exige, seu primeiro artigo, parágrafo 1º, a demonstração de dolo específico, aspas, finalidade específica de prejudicar o trem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Jamais foi por capricho. Sempre foi pela lei e pela democracia. É um elemento subjetivo de comprovação extremamente difícil. Mas a improbabilidade de sanção penal não apaga a pergunta: por que o gabinete do relator, do Dom Pedro III, divulgou os nomes, quando as instituições que conduziram a operação optaram deliberadamente por não fazer isso? Mas isso significa que o vazamento de dados fiscais não deva ser investigado. Deve. A Receita detectou as violações de sigilo fiscal, a auditoria está em curso e os sistemas de rastreamento apontam acessos sem justificativa funcional. Mas a legitimidade de investigação não depende apenas da gravidade dos fatos que ele apura. Depende também do respeito às regras que a disciplinam. Os atos tornados públicos hoje levantam dúvidas sérias sobre se essas regras foram observadas. Aí agora de manhã cedo, a Malu Gaspar, e não é essa a melhor das matérias. Essa daqui a Malu vai falar das perguntas sem resposta. A boa é a outra, que fala do clima no Supremo, mas também é boa, né?
As perguntas sem resposta da operação da PF contra vazamento de dados de ministros do Supremo. Violação de sigilo funcional é crime. E é natural que operações sobre esse tipo de ilícito sejam conduzidas em segredo para que se chegue a uma conclusão. Isso não quer dizer, porém, que juízes e investigadores não devam satisfação ao público, pois clareza e transparência estiverem em falta na operação da PF realizada por ordem de Dom Pedro III. Para começar, não se sabe até agora qual vazamento que está sendo investigado. Eu não sei. Sim, vazamento de dados. Qual é vazamento? De qual dado? Qual foi o dado? É o contrato do Master? Esse é o vazamento que está sendo investigado? Qual é o vazamento que está sendo investigado? Eu não sei. O Malu Gaspar também não sabe me informar. Porque a nota do Supremo, sobre o caso não informa. O texto, escrito no gabinete de Dom Pedro III, diz apenas que, aspas, a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. Ou seja, tem exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas. Tá? Que informações sigilosas são essas? Estão vazando a conta-gotas? Que informações? Aí a Malu Gaspar fala, resta óbvio que ele se refere ao caso do Master e a revelação de situações promíscuas de Dias Toffoli e dele mesmo com o Paquito. Aí ela cita lá o contrato milionário. Mas, se é esse o caso, com a ação de terça, Dom Pedro III, mais uma vez, comanda uma apuração em que ele é, ao mesmo tempo, a vítima, o investigador e o juiz. Não mudou nada, Se valia antes, por que não vai valer agora? Se valia contra o bolsonarismo, por que não vale agora? Falta anexo também na inclusão dessa investigação no inquérito das fake news. É a mesma coisa que o Escostegui já falou. Desta vez, os fatos investigados são recentes, não tem nada a ver com o contexto de 2019, mas o inquérito zumbi continua abrigando apurações sigilosas que não são propriamente encerradas. No caso de 2019, como lembrou o Sindicato dos Auditores da Receita em nota oficial divulgada na terça, isso aqui é relevante, 2 auditores foram investigados lá atrás, investigados por suposto vazamento, acabaram sendo reintegrados ao serviço pelo próprio Dom Pedro III. Neste caso, todo o inquérito está sob sigilo. Pois é, Mas os nomes dos servidores que receberam tornozeleira eletrônica por terem acessado os dados de Viviane e de seu filho já foram divulgados. Outra estranheza com a ação desta terça é que a Receita ainda não terminou de fazer o rastreamento que ele determinou. De acordo com a informação oficial, o trabalho termina nos próximos dias. Então, por que a pressa de fazer uma operação em pleno carnaval, ao invés de esperar a conclusão dos trabalhos? E se surgirem novos acessos indevidos, praticados por outros servidores? Serão feitas novas operações? Talvez a resposta para essa pressa esteja na outra matéria da Malu Gaspar. Se o caso do Master continuar crescendo ao longo da semana e aparecer mais informações, talvez o resultado dessa operação possa ter alguma valia. A gente vai chegar lá. A nota do Supremo diz ainda que acessos ilegais foram seguidos de posterior vazamento das informações sigilosas. Ao mesmo tempo, porém, informa que foi pedida a quebra de sigilo telemático e bancário dos servidores da Receita. Bem, um acesso indevido a dados sigilosos só vira vazamento assim, acessar de forma ilegal e irregular é uma coisa, vazar é outra. Para o acesso irregular virar um vazamento, isso só ocorre se essas informações forem repassadas a alguém. A Receita pode atestar que os dados dos parentes de Dom Pedro III foram acessados sem justificativa razoável ou de forma ilícita. Beleza. Mas como o Supremo pode dizer que houve vazamento se ainda nem quebrou o sigilo dos investigados? Como é que já tem essa certeza? Com base no quê? A Malu Gaspar não sabe me informar. Mas eu tenho certeza que tem justificativa. Porque o ministro Dom Pedro III é o homem mais democrático desse país. Ele é um grande democrata. Ele é petista. Ele diz que não é, mas ele é petista. Ele é amigão do Lula. E vocês sabem que todo amigo do Lula é gente boa. Por fim, as determinações de Dom Pedro III foram todas feitas de ofício, sem nem sequer ouvir o Ministério Público ou o PGR. Paulo Gonet só entrou no caso de fato nesta terça, chancelando integralmente as hipóteses de Moraes.
todas as questões sobre operações elencadas neste texto foram enviadas a ele, mas permanecem sem resposta. Aí tiveram aquelas críticas também, né? Junto aí a Malu Gaspar, Escostegui. Moraes usa inquérito absurdo para agir contra vazamento de dados da Receita, critica professor da USP. Com certeza aqui um ataque gratuito que merecia uma busca e apreensão. Eu estou do lado da democracia, acho que a USP tem que ser fechada. Aí o Estadão foi conversar com os especialistas. Se você voltar em vídeos que tem alguma operação polêmica, que a gente já sabe que a imprensa vai criticar, você vê que são sempre os mesmos especialistas. E esses especialistas, eles variam. Eu vou falar uma coisa só sobre o carnaval de Lula. Eu vou abrir o material que eu separei para vocês entenderem como é que funciona a escolha de especialistas na imprensa. É a gosto do freguês. A imprensa escolhe se ela quer falar a verdade ou ela quer falar mentira. Porque todo mundo consegue julgar as coisas. Tem coisas que não precisa de especialista. O que aconteceu ontem não precisa de especialista. Mas o Estadão está chateado com o que aconteceu ontem. Logo, como o Estadão está chateado pelo que aconteceu ontem, o Estadão vai procurar especialistas para falar a verdade. Eu não estou falando piada, eu vou provar para vocês. Com a matéria do próprio Estadão sobre o carnaval. Aí vocês vão ficar de boca aberta. Mas calma. Primeiro, jurista vem causa própria e abuso de poder em inquérito de Moraes sobre vazamentos. Criminalistas e juristas ouvidos pelo Estadão apontam que a iniciativa afronta princípios como o devido processo legal, o juiz natural e a vedação à atuação de ofício do julgador. O ato de Dom Pedro III também levanta questionamentos sobre conflito de interesses e risco de produção de provas ilícitas, fatores que, segundo ele, agravam o desgaste da imagem do tribunal perante a sociedade. Essas críticas ganham peso adicional pelo fato da decisão e a investigação tramitarem sob sigilo, o que impede o acesso público aos fundamentos legais utilizados pelo ministro para amparar a instauração do processo. Aí eles chamam primeiro quem? O Walter Maerovitch, que já virou um crítico contumaz aí do Supremo, trabalha no UOL. Ele é ex-desembargador do TJ de São Paulo. Ele avalia que a iniciativa de Moraes configura atuação em causa própria, o que compromete a legitimidade da apuração. A situação do Supremo vai de mal a pior. Para Maerovitch, ainda que haja indícios de crime a serem investigados, a condução do caso deveria caber a órgãos isentos, como o Ministério Público. Aspas. O ministro não pode investigar quando está envolvido direta ou indiretamente. Se há suspeita de crime, a notícia deve ser levada ao Ministério Público ou apresentada pela própria pessoa eventualmente prejudicada. Segundo ele, a atuação de ministros em casos que envolvem interesses pessoais ou familiares abala a legitimidade do Supremo e amplia a percepção de desgaste institucional. Os ministros passam uma péssima imagem para a sociedade quando atuam dessa forma. Veja, em 2 dias, primeiro o escândalo da decisão do Toffoli, que comete heresias jurídicas sempre, e agora o Dom Pedro III. Na avaliação de Maerovitch, o episódio pode caracterizar abuso de poder a utilizar a função jurisdicional para fins alheios ao interesse público. O problema é o uso da função pública em benefício privado, que é incompatível com o papel constitucional do Supremo. Aí depois foram falar com o Tiago Bottino, direito penal da FGV. Ele avalia que o caso não é de competência do Supremo e diz, né, esse crime, esse inquérito deveria ser instaurado se houver indícios da prática de crimes pela PF, e ele vai tramitar na primeira instância. Se a vítima é um ministro do Supremo, sua esposa ou qualquer pessoa, só tem foro por prerrogativa de função quando o autor do crime, né, o réu, exerce uma função pública. Além da discussão sobre a competência do Supremo, o criminalista Marcelo Crespo, que é figurinha carimbada nas notas do Supremo quando é para falar a verdade, coordenador do curso de Direito da SPM São Paulo, ele avalia que a iniciativa de Dom Pedro III toca um dos pontos mais sensíveis do funcionamento da Corte, ao colocar em xeque garantias centrais do processo penal. Para Crespo, a instauração do inquérito sem provocação da PGR viola princípios como o devido processo legal, juiz natural. Aspas, quando o inquérito trata de interesses diretos de integrantes da corte e de pessoas próximas, especialmente quando a iniciativa parte do próprio julgador, a imparcialidade exigida do judiciário fica comprometida. Na avaliação, o ex-presidente do IBCC-CRIM, Renato Vieira, que também está sempre, né, nas matérias do Estadão, quando não é ele, é o Roberto Liviano, do Instituto Não Aceito Corrupção. Sempre, quando é para falar a verdade, assim, criticar o judiciário, ele chama essas pessoas.
A decisão avança para um patamar de irregularidade jurídica e de possível desvio de finalidade. Para ele, a instauração do inquérito contraria o regimento interno do Supremo, que autoriza a atuação do presidente da Corte em defesa de interesses institucionais, mas não permite que o relator instaure investigação criminal sem provocação da PGR ou da Polícia Federal. Quando o Estadão quer proteger o Estado Democrático de Direito, eles vão chamar o Davi Tangerino, aquele carequinha de óculos, o calvo, feio de doer. O outro, eu acho que o nome é até Botim também, mas não é esse, não, é outro, que é o Botim do Prerrogativas. E direto tá batendo no cartão na Globo. Tem um cabelo meio encaracoladinho, usa óculos também. Não é o de cabelo lambido, não. De terninho todo. Não, é o outro. Cabelo meio enroladinho. São sempre esses. Já nomes pode pegar aí. Meteu o Davi Tangerino, pode parar de ler. Pode parar de ler, porque já é uma matéria aí que não vale de nada. Quando é uma matéria que tem que criticar sem dar brecha pra falar bem do bolsonarismo, chama o Conrado Ubner. Certeza. Judiciário. Os comentaristas do judiciário seguem a mesma linha dos comentaristas de economia. Quando você quer fazer economia, aí você chama Helena Landau, Pérsia Arida, Armínio Fraga, né? Pedro Malan, Edmar Baixa, Andelara Rezende, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, Melcio da Nóbrega, Samuel Pessoa, Marcos Mendes, Alexandre Schwartzman, todos pensam iguaizinhos. Todos são tucanos ou petistas tucanos, né? Petucanos. Sempre assim. É o mesmo padrão. Segue um padrão. Você vai lendo, você vai começando a decorar esses nomes. Mas calma que eu vou mostrar na prática para vocês como o Estadão atua. Se houve vazamento de dados sigilosos envolvendo parentes de ministros, escritórios de advocacia, essas pessoas podem, como qualquer cidadão, buscar as medidas judiciais cabíveis. O que não parece legítimo é acionar a jurisdição penal do Supremo para proteger interesses pessoais ou familiares, diz ele. Eu vou até deixar aí, essa aí do Supremo. Liga aqui, ó. Já abri aqui já, pronto. Então também fica mais bonito para estar em tela. Aí se liga aqui, ó. Como é que eu falo do carnaval? Tá, aqui, ó. Em 2 momentos. Os jornais escolhem quando eles querem participar da farsa, quando eles querem falar a verdade. A matéria do Estadão sobre o desfile do Lula, essa daqui, ó. Participação de Lula em desfile pode configurar crime eleitoral? Veja o que dizem analistas. Aí o Estadão avisa, ó. Na avaliação da maior parte dos especialistas em direito eleitoral consultados pelo Estadão, o episódio não pode ser caracterizado como abuso de poder político e econômico, né? Não pode, não. Aí quem é que o Estadão chamou para dar opinião? Veja só. O advogado eleitoral Valber Agra, autor da AGE que tornou Bolsonaro inelegível. O Estadão foi atrás de um petista. Vamos perguntar pro petista que tornou Bolsonaro inelegível o que é que ele acha do Lula. Aí o petista avalia que a homenagem da escola pro Lula não teve gravidade necessária para que o Lula seja responsável no TSE. Aí você pega qualquer pessoa mais independente, não. Já advogada eleitoral Marina Moraes discorda da avaliação. Para ela, a AGE é cabível neste momento, porque a investigação pode trazer maiores esclarecimentos sobre o financiamento do evento, como ele foi pensado, seu impacto no eleitorado. Ela destaca ainda que a presença de Lula na Sapucaí e no desfile compõe o núcleo da questão jurídica. A imagem do Lula ajuda a compor a parte imaginética, né? O que o eleitorado terá em mente quando se lembra do desfile. Aí você vê a Folha de São Paulo também falou com especialistas. Eu só coloquei um parágrafo. Desfile sobre Lula abre brecha para condenação por ilícito eleitoral, dizem especialistas. O desfile, em homenagem a Lula, gerou brecha para condenação eleitoral, na opinião de especialistas ouvidos pela Folha. A maioria dos especialistas do Estadão discorda. É porque o Estadão foi perguntar por prerrogativas. Foi perguntar para advogado lulista, petista, autor da AGE que tornou Bolsonaro inelegível. Você entende o que é a farsa? Você entende o que é a farsa? Quando digo é uma farsa, é uma mentira. São cúmplices. A imprensa é cúmplice. Cúmplice. Dá para obter a verdade lendo a imprensa? Dá. Você vê. Você vê o que diz o Estadão? Você vê que o Estadão pelo menos se entrega. Ó, vamos aqui nos entregar. A gente foi perguntar para o advogado petista. E depois você vê a Folha de São Paulo, você faz o contraponto. É o consórcio desmentindo o consórcio, e aí você usa da lógica, né, do senso comum, do cérebro que Deus te deu, você não é petista, você não come bosta, e aí você chega na verdade. Dá pra obter a verdade lendo essa bosta.
Só não seja petista. Se a imprensa falasse a verdade desde sempre, não estaríamos vivendo o que vivemos hoje. É tipo o Samuel Puncher dando chilique na internet dias atrás. O marceneiro do Metrópolis. O Samuel Puncher, ele não quer que as pessoas lembrem que ele ajudou a criminalizar médicos, patologistas, né? Enfim, todo esse pessoal que trabalha no campo aí da microbiologia, estudo de patógenos, parasitologia, que estava tentando entender o que se passava na época do Fica em Casa, tentando auxiliar o governo a lidar com a situação, criminalizar tratamentos, né, que a OMS, o Átila não permitiam. Esse era o Samuel Puncher. Aí criou lá o Shadow Cabinet, um vídeo com música fúnebre, cheio de efeitos especiais, um monte de maluquice. E ele prontamente se orgulhou de ir lá no UOL para explicar as 36 horas que ele gastou vendo material. Nossa, às vezes eu vi uma live inteira e tinha 30 segundos. Olha que mente doente. Olha como... Faz esse recorte e manda lá pro marceneiro do Metrópolis. Olha como tu é um doente, marceneiro. Tu se orgulhou, tu falou lá pro UOL, tu se orgulhou de ver um vídeo inteiro e tu pegou 30 segundos. 30 segundos. Tu vê, é uma discussão de mais de hora. Pessoas da área da saúde. Aí os 30 segundos que tu acha que dá pra criminalizar pessoas, pra fortalecer o regime de perseguição, que enfiou várias pessoas na cadeia, que matou o Clezão, aí tu se orgulha, peguei lá, olha o que eu fiz. Isso é o jornalismo brasileiro. Aí depois fica dando chilique na internet quando você mostra. Mas vamos continuar, que ainda tem mais coisa pra gente falar. Dom Pedro III ambia pressão sobre o Supremo ao assumir investigação sobre vazamento de dados da mulher dele. A manchete é muito antidemocrática, viu? Muito. Dom Pedro III ampliou a pressão sobre o próprio Supremo ao assumir por prevenção, e eu gostei desse termo, né? Não gostei não, eu destaquei. Que horrível. Relacionado ao fatídico inquérito das fake news. Olha como a imprensa vem tratando, né, o inquérito das fake news hoje em dia. Antigamente era um pano doido, aí agora já virou fatídico. A investigação sigilógica por suposto vazamento de informações fiscais de sua esposa e do filho de outro ministro da corte. O acesso ilegal a dados de parentes de ministros, se confirmado, é sim passível de investigação. Contudo, a missão de determinar qualquer apuração deveria ser do presidente do tribunal, o Fachin, como confidenciaram ministros do Supremo, a colunista Carolina Brígido. O que se vê, porém, é mais uma investigação sigilosa comandada por Dom Pedro III, que será relator, investigador e posteriormente juiz de uma causa em que a sua família e, por conseguinte, ele próprio são também vítimas. Não é a primeira vez, pois é. Nas investigações relacionadas a Bolsonaro, por diversas vezes, houve apontamento de juristas sobre o incômodo com o fato dele, Dom Pedro III, ser investigador e principal vítima dos ataques do ex-presidente. Na época, o argumento colocado era que os ataques vinham do fato dele estar comandando investigações anteriores contra o ex-presidente. Assim, retirá-lo do processo seria o equivalente a permitir que o réu escolhesse o juiz que o julgaria. O caso agora é diferente, torna mais difícil esse argumento. Esse caso agora é muito similar até ao do aeroporto de Roma, né? Dom Pedro III não era o relator do caso Master, o mote de onde teria vindo a violação do sigilo de sua mulher. Do que se sabe, não havia nenhuma investigação comandada por ele previamente contra o grupo que agora é alvo. O que houve foi o tradicional jeitinho que fez com que o inquérito das fake news, instalado em 2019, fosse usado como argumento para que mais uma investigação caísse nas mãos dele sem sorteio. Além disso, o fato da investigação ser sigilosa só amplia o desconforto com a situação. A imprensa só sabe que um dos alvos da suposta quebra de sigilo é a esposa dele, por ter feito uma apuração paralela sobre o assunto. Na nota do Supremo, a omissão de quem seriam os alvos do suposto grupo criminoso. Ainda assim, a corte divulgou o nome dos investigados, mesmo se tratando de um inquérito sigiloso. Poucos dias depois do traumático episódio do acordão para forçar a saída de Toffoli no inquérito do Master, diante dos questionamentos sobre suspeição por sua relação pretérita com o entorno do Paquito, o Supremo ganhou mais um motivo para ser criticado. E considerando a reação de ministros revelada pela Brígido, sem que se tenha havido sequer algum tipo de alinhamento interno para tal. A matéria da Brígido é essa, e a informação que ela traz também foi confirmada por outros jornalistas da imprensa, é porque acho que ela foi uma das primeiras a dar essa nota, foi 10h30 da manhã de ontem. Ministros da Corte reclamam de pedido de rastreamento feito à Receita por Dom Pedro III. Estava ali, né? Ministros reclamam do procedimento.
Integrante do Supremo, um integrante do Supremo disse ao Estadão, em caráter reservado, que somente o presidente do tribunal poderia fazer esse tipo de pedido a partir de requerimento da PGR. Outros 2 ministros concordam com essa ponderação, certo? Tem 3. 3 que acharam ruim até então. Aí o Igor Gadelha, já hoje, 2 da manhã, vem nessa mesma linha. Investigação sobre vazamento de dados azeda de vez, clima no Supremo. A decisão, Dom Pedro III, de investigar o vazamento de dados fiscais e de integrantes do Supremo e seus familiares, azedou de vez o clima na corte, que já vinha muito ruim nas últimas semanas em razão do caso Master. Nos bastidores, ministros que costumam fazer a oposição a Dom Pedro III, dentro do Supremo, reagiram à decisão do colega de mandar a Receita rastrear quem teria acessado os dados de integrantes da corte e seus familiares na avaliação de um influente ministro ouvido pela coluna. E aqui eu fiquei na dúvida, né? Quem seria? Porque quando eu escuto a imprensa falar de influente ministro, me vem à cabeça os ministros da ala política. E os ministros da ala política são próximos a Dom Pedro III. E não me parece que algum dos ministros da ala política iria falar isso daqui. Logo, eu me questiono como pode ser assim um influente ministro. A não ser que o Igor Gadelha esteja falando do Fux. Porque o Mendonça não é influente. O Cássio não é influente. Pode ser que seja a Carmen Lúcia também, né? Porque fala assim, ó, a ordem de Dom Pedro III seria ilícita. A avaliação desse magistrado é que somente o Fachin poderia ter feito essa solicitação diretamente à Receita. Eu só consigo pensar em falar isso, e que não é da área política e tem algum tipo de influência, ou o Fux ou a Carmen Lúcia. Vocês conseguem imaginar Flávio Dino falando isso aqui? Tem relevância também tem, né? O Toffoli não falaria isso. O Toffoli acha ruim? Gilmar Mendes acharia ruim? Improvável. Aí tem 2 recados bons. Esse ministro reclamou ainda do fato de Dom Pedro III não ter avisado os demais integrantes da corte sobre a diligência. Houve ainda crítica ao fato dele ter tomado decisões no âmbito do inquérito das fake news. Aí tá ali, ó. Alguns colegas com que falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência no bojo do inquérito das fake news é um absurdo. O que é que ele quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros da corte. Grave isso, que isso é relevante. Isso é relevante. Essa matéria saiu depois da análise da Malu Gaspar e a coisa fecha. Porque assim, o cara... O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Afirmar a coluna sob reserva um ministro da corte. Olha isso daí. O que ele quer... Só falta ele estar grampeando os ministros. O que é grampear, né? É você obter informações... sei lá o que o cara disse, você não quer saber, ou até informações sigilosas, né? Você botar ali um grampo, saber o cara tá conversando. Manter isso na cabeça. Já os aliados de Dom Pedro III no Supremo não vem problema. A surpresa zero. Os aliados, por sua vez, dizem não vem problema de decisão. Eles lembram que a operação contra os servidores da Receita suspeitos de violar os dados foi pedida pela PGR. E agora, olha esse recado. Ele vai pra cima de quem organizou essa pancadaria no Supremo. Banqueiros. Eita! Olha o tom usado. Não tá falando o seguinte, ó, ele vai pra cima dos vazadores. Ele vai pra cima que organiza essa... É como se chama uma eles vêm falando isso, né? Uma campanha de difamação contra o Supremo. Inclusive, a nota do Fachin, aquela nota, metia o dedo na cara da imprensa, né? Colocava a imprensa como um dos vetores do ataque ao Estado Democrático de Direito. E diz, ó, vai pra cima de quem organizou os banqueiros, a imprensa e o executivo. Opa! Saíram também várias notas, né? Essa insatisfação com o Lula. Estaria lavando as mãos, estaria entregando o Toffoli. Eu torço para que isso aconteça. Eu quero que eu quero uma busca e apreensão na casa da Malu Gaspar. Ela que foi defensora do Supremo, de toda a perseguição que o Bolsonaro sofreu. Só porque ela revelou uma informaçãozinha curiosa, eu não vou torcer contra ela, mas Maria, pra cima deles, ministro. Os trate como você trata os bolsonaristas. Mostre que o senhor não teme a Globo. Mostre que o senhor não tem medo da Globo. Aí o Cajuqueira fala, né? Análise. Ação controversa revela Supremo no modo blindagem. O Supremo
deu nesta terça mais um passo em busca de blindagem nas investigações do caso Master. O Caio Junqueira também tá doidinho para ser preso. Após segurar até onde pôde, o Toffoli na relatoria, depois de tentar mudar de assunto, pautando o fim dos penduricalhos, a corte percebeu que o cenário não lhe é favorável. O Supremo resgatou o famigerado inquérito das fake news, com o ministro Dom Pedro III reassumindo o papel de juiz, vítima, acusador, em uma busca por quem vazou os 129 milhões de sua mulher com o Banco Master. A apuração da Receita, que serviu de base para a operação ainda preliminar, mas os alvos foram afastados, colocados em tornozeleira eletrônica e não podem sair de casa, além de terem seus nomes expostos no site do Supremo, algo sem precedentes. A estratégia é clara: punir os potenciais mensageiros, ignorar a mensagem e se blindar do que pode vir por aí. Se blindar, se blindar, se blindar. Aí o cara falou que aqui, só falta estar grampeando. Aí que veio o Mário Sabino também. A próxima nota. Aí tudo vai fazer sentido. Os taxistas não perderão o foco com a blitz ordenada por Dom Pedro. Enfim, a blitz do ministro promove para investigar a quebra de sigilo fiscal de ministros do Supremo Familiares. Já deu resultado, como mostram os meus colegas de Metrópolis. A APF esteve em campo nesta manhã para executar o cardápio de sempre de medidas cautelares contra suspeitos. Quebra ilegal de sigilo bancário e fiscal é grave. Não pode acontecer com ninguém, seja nos altos ou nos baixos da pirâmide social. Mas há um ponto a considerar. Sigilo não pode servir de escudo para práticas que colidam com a ética ou no limite com a lei. Dom Pedro III ficou fulo porque o país inteiro soube que o escritório de sua mulher assinou o contrato de quase 130 milhões. Enfim, com o Forcaro, que o Mário Sabino disse que é o responsável pela maior fraude financeira da história brasileira, e com que o ministro compartilhou charutos cubanos e garrafas de vinho de milhares de reais na casa do banqueiro em Brasília, conforme revelou a Andresa Matais. Fomos informados também que, graças ao contrato firmado com o seu escritório, Viviane Bastos de Moraes teve uma evolução patrimonial extraordinária de um ano para o outro, passando a ser dona de uma fortuna pessoal de quase 80 milhões de reais. Esse tipo de informação não deveria vir a público por meio de expedientes ilegais. Repita-se, deveria ser divulgada pelos próprios envolvidos, se eles não têm nada a esconder. Uma república é o regime da res pública, termo em latim que significa coisa pública. Como tal, nada que possa afetar seu funcionamento deveria ser mantido invisível ao escrutínio popular. Ao contrário do que acreditam os detentores do poder brasileiros, portanto, eles deveriam manter a sua vida financeira transparente, bem como a dos seus familiares, de modo a que não lhes pesasse nenhuma suspeita de recebimento direito indevido. Espera-se ao menos que a blitz ordenada por Dom Pedro III não sirva para encobrir os enormes problemas que o país enfrenta na cúpula do judiciário. E um deles é o interminável inquérito das fake news, no âmbito do qual, mais uma vez, o ministro age contra quem se coloca no seu caminho, desprezando o sistema acusatório da democracia. Os taxistas certamente não perderão o foco, como sabe a Carmen Lúcia. Quase chegando nos finalmente, você fica chegando naquela da Lucas Pop, você que tava aqui depois. Ficou fora de ordem, mas tá de boa. Aí chegaram no blindar e no grampear. A Folha ontem também foi conversar com os ministros da corte. A Folha também falou com congressistas. Ordem de Dom Pedro III para apurar vazamento de dados sofre críticas no Congresso e no Supremo. Enfim, a iniciativa dele foi alvo de críticas tanto no Congresso como também no Supremo. Ao menos um ministro, ouvido pela Folha, discorda da maneira que ele conduziu essa investigação, sob reserva. Esse ministro diz que, tecnicamente, a operação não poderia ser uma diligência no inquérito das fake news. Para esse ministro, deveria ter sido aberto um inquérito próprio a partir de um pedido da PGR e caberia ao Fachin decidir se o procedimento deveria ser ou não ser distribuído livremente entre os integrantes do tribunal. Vê que essa opinião do Fachin está em todos os cantos. Outro ministro, consultado pela reportagem, apoia a operação e viu uma resposta eficiente às possíveis irregularidades cometidas contra integrantes da corte. Ala política, ala política. Já no Congresso, a direita critica, o Jordi é o exemplo, Jordi disse nas redes sociais que Dom Pedro III abriu inquérito por conta própria para proteger interesses pessoais de familiares, usando o Supremo como escudo. Alessandro Vieira, que é do Centrão,
disse que combater vazamentos e venda de dados sigilosos é importante, mas não deve servir como cortina de fumaça para ocultar patrimônios injustificados ou crimes praticados por figuras importantes da República. E o PT? O líder do PT na Câmara, José Guimarães, um homem cuequeiro, de cueca, né? Um homem das cuecas, o homem de cueca, de belas cuecas, sabe se vestir bem. É um entendedor de cuecas. Ele elogiou a investigação. Está na hora de juntos, Congresso, governo e Supremo, regulamentarmos e impedirmos essas ilegalidades. O inquérito das fake news precisa andar e o Congresso não pode se omitir. O PT, né? O PT fazendo o que o PT sabe fazer. Aí sim chegamos. Hoje. Agora as coisas se encaixam muito bem. Estavam dormindo. 2h25 da manhã. E a Malu Gaspar traz algumas afirmações antidemocráticas. A operação da PF irrita a ala do Supremo e desperta desconfiança sobre o Dom Pedro III. Aí para ali, né? Momento, blindar. Será que tá grampeando? O que a Malu Gaspar vem falar? A devassa que a PF realizou, enfim, né? Acendeu um alerta entre os próprios colegas do ministro. 2 ministros ouvidos sob reserva consideram a ação absurda e enxergam indícios de abuso de autoridade. Na ala do Supremo que não gravita em torno de Dom Pedro III, pegou mal o fato dele não ter sequer comunicado aos colegas que havia uma suspeita de acesso indevido aos seus sigilos fiscais. Veja só, né? O magistrado disse ter manifestado seu descontentamento ao Fachin. Falou assim, ó, ele nem para avisar para os coleguinhas, ó, velho, acessar aí, viu, o dado fiscal. Talvez o pessoal nem saiba quem são as pessoas, né? Tem 2 nomes que tá rolando, porque são na imprensa. O fato de Dom Pedro III ter pedido a Receita que verifique se houve acesso legal aos dados de cerca de 100 pessoas, olha isso aqui, foi encarado internamente como uma tentativa do ministro fazer uma fishing expedition ou pesca probatória, que é como o jargão jurídico define a prática ilegal de fazer buscas genéricas sem objetivo determinado para tentar encontrar provas de crime. Essa era uma acusação comumente feita à força-tarefa da Lava Jato, que agora se repete a boca pequena no Supremo. Esses colegas temem que Dom Pedro III use os dados sobre os ministros e parentes que venham a ser obtidos pela PF, né? Olha, a gente encontrou... Porque você acaba encontrando, né, esses dados para se blindar do avanço das apurações sobre ele mesmo e sobre sua esposa. E tem lá o contrato que até hoje está inexplicado. Ainda está fresco na mente dos togados o vazamento da reunião secreta que terminou com Toffoli renunciando à relatoria do caso. Aí imagina, né? Aí tu tá aí... Vai juntando agora... A galera assim, será que tá sendo grampeado? Imagina, se aquela reunião foi grampeada, ficou claro que aquela reunião foi grampeada. O que mais tá grampeado? Se a imprensa vir pra cima e o Congresso vir pra cima com papo de impeachment, será que se revelarem, se vazarem esses dados fiscais de outros ministros que não estão em destaque, é muito fácil criticar o Dom Pedro III e o Toffoli. E se outros ministros também tiverem pessoas ao seu redor, os próprios ministros, informações complicadas, né, que gerem questionamentos e críticas por parte das pessoas. E aí? Será mesmo que vocês vão deixar os democratas da corte na chuva? Porque se for para ficar na chuva, vamos quebrar o telhado de todo mundo. São suspeitas que a Malu Gaspar tá colocando. Eu falei, pá, agora tá fazendo sentido, viu? Tá fazendo sentido. Enfim. Detalhes da reunião, incluindo trechos literais das falas de alguns magistrados, foram publicados pelo site Poder 360 e levaram colegas a desconfiar que Toffoli teria gravado o encontro e feito um vazamento seletivo, privilegiando os trechos das conversas que o favoreciam.
Toffoli nega qualquer gravação, mas isso não diminui a tensão interna, pelo contrário, que ninguém sabe quem que realmente vazou. Quem é realmente o vazador? Para alguns colegas de Supremo, com a ação desta terça, Dom Pedro III teme o efeito Orloff, como se, ao olhar para Toffoli, ele ouvisse a voz da antiga propaganda em que um sujeito diz ao outro: "Eu sou você amanhã." Isso é tudo que ele não quer. Que clima, né? Que clima tá tomando conta do Brasil. Aí a Vera Rosa no Estadão tem que fazer uma análise. Gostei de uma parte que me toca, que é a parte da direita. Eu acho que tá nessa nota na próxima, mas já é dessa. Lula dá carta branca PF, Supremo reage e crise do Master vai esquentar após carnaval. O ambiente conflagrado de desconfiança generalizada aguarda o retorno das atividades na Praça dos Seis Poderes a partir desta quarta. Nem mesmo o carnaval conseguiu abafar o clima de guerra que predomina na relação entre o Planalto, o Congresso e o Supremo, desde que estourou o escândalo do Banco Master. Lula deu carta branca pro Andrei investigar o Toffoli. Andrei ganhou tantos pontos com Lula que já é visto na esplanada como o nome certo para ocupar o Ministério, provavelmente da Segurança Pública, a ser criado caso Lula conquiste novo mandato. A atitude de Lula, porém, provocou extremo mal-estar entre magistrados. Nos bastidores, os ministros do Supremo, né, chegaram a chamar o Lula de ingrato. Lula, você é ingrato, né? Que eles lembraram que eles fizeram uma aliança com o governo desde o 8 de janeiro. Eu acho que vem de antes, desde a descondenação do Lula, passando pelas eleições, aquela mão amiga. Sob pressão, Toffoli teve de deixar a relatoria do Master, mas logo em seguida, gravações com elogios a ele na sessão secreta foram vazadas. Havia grampo no Supremo? De repente, nesse enredo envolvendo até resort de luxo, todos viraram suspeitos, como no romance policial de Agatha Christie. Para ministros, a PF agiu de forma clandestina e ilegal para investigar Toffoli sem autorização da PGR. Andrei rebateu dizendo que todas as informações entregues ao Fachin estavam no celular prendido de Vorcaro. Com o Supremo em chamas, Dom Pedro III, relator dentro das fake news, mais conhecido como do fim do mundo, né, pediu a receita para rastrear essa quebra de sigilo, teve, enfim, as ações de ontem. Aí olha agora, olha a parte que nos toca. Quando a imprensa quer falar a verdade e não fazer parte da farsa, a coisa vai bem. É nesse cenário turbulento que deputados e senadores do Centrão e também da esquerda, candidatos às eleições de outubro, travam a queda de braço. Apesar do discurso de que tudo será apurado, do a quem doer, a ideia é engavetar propostas de abertura de CPIs. E aí, a CPI do INSS, que já está aberta, né, dá um direcionado dos rumos. Veja que o Estadão fala a verdade. Só quem não tem o rabo preso é o bolsonarismo. O Centrão e o PT têm um discurso, mas atuam contra. Não tem como falar que o bolsonarista realmente é o ponto fora da curva do Brasil, né? É por isso que Bolsonaro tá preso, perseguido, torturado. Porque não faz parte disso, né? Quem que quer ver as investigações prosseguirem são os bolsonaristas. Falo que são os bolsonaristas. E quem atua para blindar o regime? O Centrão e a esquerda. Depois de um carnaval que já deu o que falar, o Congresso Judiciário volta ao trabalho sob os holofotes de uma insatisfação social que não prescreve. Embora seja zero a hipótese de Lula ficar inelegível por causa do desfile, é certo que o tema da propaganda antecipada agitará a campanha. E um detalhe, Toffoli será um dos titulares do TSE no período da campanha. O tribunal vai estar sob o comando do Cássio do Mendonça. Toffoli anda chateado com Lula, diz que o Lula que entregou a cabeça dele. Nesse jogo de poder, né, o Toffoli pode acabar atuando como fiel da balança e talvez até contra o Lula. Batoré já avisou que não vai pautar nenhum pedido de impeachment. Lula, por sua vez, tenta tirar dividendos da crise e ver se consegue emplacar o Messias. Na prática, Lula aposta no enfraquecimento do Batoré após denúncias de ligação do Master com o Fundo Amapá Previdência, presidido por um aliado do Batoré. Se uma ala do Centrão e do PT quer abafar tudo, mesmo com operação, CP vai votar a convocação da esposa de Dom Pedro III.
O Alessandro Vieira conversou aí com a imprensa e disse que na CPI do crime organizado eles vão falar, vão colocar em votação e que estaria de pé semana que vem, dia 25. Colocar aí, né? Semana que vem ou a que vem? Acho que é que vem, né? Dia 18. Não, é semana que vem mesmo. Vota aí, né? Vai colocar em votação os pedidos da esposa no Pedro III e dos irmãos de Toffoli. Vamos ver, viu? Eu quero ver se vai colocar em votação. Se colocar, não vai ser aprovado. Eu digo pra vocês. Se colocar, não vai ser aprovado. Mas eu acho que é importante, não sei, eu acho importante colocar em votação. Porque o voto é aberto, seria muito importante ver os petistas votando contra. Pra gente usar na campanha. Se puder, né? Se não for proibido usar na campanha. Pra surpresa de ninguém, né? Só pra atualizar. Batoré e Hugo Mota vão tratar de temas populares para evitar a CPI do Master. Para surpresa de ninguém. A avaliação da cúpula do Congresso é que a investigação sobre o banco pode gerar desgaste incontrolável, ou seja, bandidos serem presos, bandidos com mandato. Então, Batoré não tem muito interessado nisso, né? E aí, pra gente chegar no nosso finalmente do vídeo de hoje, o Estadão já fez mais um editorial e não fala nada de coisa nenhuma, aí volta pro modo farsa. Autocontenção como virtude republicana. Aí vem falando que quanto maior o poder, maior deve ser a disposição para abrir mão dele. Parecendo o tio Ben do Peter Parker, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, Peter. A máxima pode soar paradoxal numa realidade política em que a autoridade costuma ser medida pela capacidade de decisão e mando. E diz que quanto maior o poder, mais deve ser a disposição de abrir mão dele. Isso devia ser aplicável e verdadeiro para um tribunal, a justiça, o Supremo. Aí o Estadão sai elencando, né? É o caso do STF, hoje no epicentro de uma crise de confiança sem precedentes na história brasileira. A dificuldade, mesmo diante de evidências abundantes, para afastar Toffoli da relatoria do caso do Master, decisão só consumada quando se tornou incontornável o debate sobre a participação de ministros em eventos patrocinados por grandes empresas, os inquéritos sem prazos definidos conduzidos por Dom Pedro III, o excesso de protagonismo e exibicionismo, as declarações públicas sobre casos que ainda irão julgar e a atuação política evidente. Tudo isso abriu ampla janela de interrogações sobre a imparcialidade e o distanciamento dos princípios republicanos que devem reger a corte. Aí vocês perguntam, tá, Estadão, você já colocou de novo a mesma coisa, e aí resolve como? O que você propõe para resolver? Os episódios recentes envolvendo Dom Pedro III e sobretudo Toffoli mostram que impedimento e suspeição não são artifícios processuais, mas mecanismos de proteção institucional. Ao se afastar de casos em que haja dúvida razoável sobre sua imparcialidade, o magistrado fortalece a própria corte. Essa higiene republicana funciona como blindagem contra a erosão do capital de legitimidade que nenhuma decisão erudita recompõe depois de perdido. O que está em jogo é a percepção de que o Supremo precisa reencontrar com clareza os limites constitucionais de seu papel, evitando excessos que fragilizem sua própria autoridade. A crítica deste jornal não é um ataque à instituição. Não estamos atacando vocês, mas um convite à prudência, à autocontenção nesse sentido, a virtude republicana comparável à prudência do estadista clássico. Longe do sinal de fraqueza, trata-se de maturidade democrática e institucional. A função do Supremo não é apenas julgar com rigor técnico, mas preservar o arcabouço moral que sustenta a democracia. A virtude republicana da autocontenção é, nesse sentido, o pilar silencioso, porém decisivo, da legitimidade judicial e, por extensão, da própria ordem constitucional. Que esse debate e lições recentes inspirem o bom juízo do Supremo antes que a erosão da confiança se torne irreversível. Mas resolve como? Não resolve. A única forma de resolver é autocontenção. É só assim que resolve. Entramos no modo... É o que eu digo, assim... Diante de tudo que aconteceu, bicho, diante de tudo que aconteceu nas últimas horas, nos últimos dias, não dá. Não dá. Simplesmente não dá, gente. Simplesmente não dá, velho. Simplesmente não dá. Não dá. Não dá, velho. Simplesmente não dá. Não dá. Mas é isso, né? Vamos ver como é que vai ser. Achei curioso essas críticas aí de alas da corte. E se perguntar, será que a gente tá sendo grampeado? E o que a Malu Gaspar vem pra denunciar, né?
dessa Fish Expedition é o Brasil, do Lula. Não chegaríamos onde estamos hoje se a imprensa, o Supremo, o empresariado, os campeões nacionais não tivessem trabalhado para destruir o governo Bolsonaro e eleger o Lula. Não é uma decisão de uma pessoa. Não foi uma nem duas pessoas que nos trouxe até aqui. Um conjunto gigantesco de pessoas. E, ó, estamos de olho, né? Vamos ver se amanhã a gente fala do Lula, do carnaval. Tem mais algumas confusões na direita que vale a pena comentar. Alguns comentários aí, inclusive dos filhos de Bolsonaro, que merecem ganhar destaque. E que eu acho que a imprensa alternativa de direita não vai querer dar muita atenção. E se der certo, de comentar amanhã. Mas por hora eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem o botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas brasileiro empaim.com/br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.